eu leio muita coisa e eu consumia e consumo muita comédia. Pro comediante stand-up, a gente consome muita comédia. Daqui? Daqui e de fora. Quem são os teus 3 preferidos? Aê! Sim, senhoras e senhores, bem-vindos, cara. Bora começar mais uma temporada, 5ª temporada do Feed Podcast. Pra quem não tiver onde conhecer ainda, aquecido de saudades também, muito prazer. Muito prazer, eu sou o Capu. A gente já sabe, né? Todos os dias, quartas-feiras, às 6 horas da manhã, vai estar no teu YouTube. Vai estar bem bonitinho um episódio novo pra curtir do Feed Podcast. Portanto, o que tu faz? Tu assina o canal, né? Obviamente vai lá assinar. E tu ativa a porcaria do sininho, senão o YouTube não entrega pra ninguém, tá ligado? Porque temos esse compromisso marcado e muito papo legal com as pessoas mais legais deste mundão aqui neste meu bate-papo no Feed Podcast. E hoje, pra começar com chave de ouro, cara, primeiramente eu queria mandar um beijo pra galera da Ritter Veículos e também pra galera da BIR e pra galera da Somos Produções, nossos 3 primeiros patrocinadores. Semana que vem já tem gente nova chegando também. Portanto, tem muita coisa pra acontecer, mas eles que entregam este episódio pra vocês, que hoje, na estreia dessa temporada, a mulher mais maravilhosa que eu conheci nos últimos tempos, cara. Palmas para a Beth na câmera, palmas para a Beth na câmera. Eu tava com uma saudade pra porra de ti. Eu imagino, e eu também tava com uma saudade enlouquecida de tu sempre tentando me manter empregada e não conseguindo, que eu vou lá e me demito. Pra quem não tá ligado, a gente teve o prazer de compartilhar por 3 meses? Em um mês. Ah, não, oficialmente 1 mês, né? Exato. Antes dava umas pingadas lá, né? Isso. O programa Cafezinho na Rádio Mix, né? Que eu tenho a honra de ancorar e participar há quase 7 anos. E tive por 1 mês a parceria dela, praticamente diária. E, cara, na real que é foda, né? Tá no programa que tem 30 anos de história, assim, e ver e fazer parte daquilo, tá ligado? É incrível. Não, e uma coisa assim, eu ouvia o Cafezinho. Ah, que legal. Eu te ouvia. Né? Cresci te ouvindo, que foi uma frase que eu disse, ele odiou. Me senti um tiozão de 42 anos agora. A ideia... Não, mas também tu começou a trabalhar, minhas costas. Éramos crianças de 14 eu comecei anos. com 13. Não do cafezinho, obviamente, mas na comunicação. Exato. E aí eu também tinha mais ou menos essa idade e ouvia muito rádio, né? Eu era muito ouvinte de rádio. Hoje em dia escuto muito podcast. Eu gosto muito dessa coisa do som. Mas tu deu uma migrada boa pro online, né? Sim. Porque, sim, claro, a gente sim. começou a trabalhar muito, eu especialmente comecei a trabalhar com televisão e rádio quando eu tinha 13, 14, só que em paralelo eu consegui construir uma história junto, uma galera que ficou só na rádio ou ficou só na internet. Sim. Tu tem um trabalho híbrido muito bem estruturado Sim. com relação a isso. Na realidade, eu não considero bem estruturado. Eu considero que, assim, eu fiz tudo o que a minha mãe achava que eu tinha que fazer, que era trabalhar, estudar, ter uma profissão. Tá. Me formei, tenho uma profissão, agora eu vou fazer o que eu quero Agora fazer. vamos perguntar qual é essa profissão, cara. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. Não, eu me formei em gastronomia. Nunca fez um churrasco pros brother. Nunca fez uma massinha pros brother, tá ligado? Nunca fez um salsichão no pão pros Olha, brother. eu vou dizer uma coisa, todo mundo que eu cozinhei me abandonou, então eu acho que não é uma boa lembrança. O clima ficou chatíssimo. Daqui a pouco seria bom tu abandonar também a profissão, né, cara? Já que, né, fez faculdade e não consegue cozinhar. Cara, pior que eu não sei cozinhar nem pão com manteiga. Sério? O meu Nescau fica ruim. Como é que tu vive? Eu vivo de iFood. Que Eu triste. sei fazer, mas é ruim. Fica ruim. Tá, mas Entendeu? vamos dar uma melhorada. Eu cozinho desde muito cedo. A minha mãe trabalhava muito e eu ficava em casa sozinha. E a minha mãe tinha mania de fazer um monte de comida. Principalmente eu tenho trauma de arroz dormido. Não gosto de arroz dormido. Porque a minha mãe fazia um arroz segunda e queria que eu comesse aquele arroz ao longo da semana. Rende. E era Depois um vem a carreteira arroz, lá pro quinta. O famoso reboco. Antes virasse carreteiro. Vai virar umas bolinhas assim. Exato. E ele já nascia bolinha. Quantos blocos de arroz tu quer? Não é quantas garfadas. Né? Exatamente, era mais ou menos isso. E aí eu fui começando a cozinhar para ter sempre comida nova e tal. E aí acabei enveredando para esse compromisso. Cara, a gente vai chegar no assunto humor uma hora, tá, gente? Só quero conhecer um pouquinho dessa hora antes. Como é que é uma faculdade de gastronomia? Quantos anos são? Tecnólogo é 1 ano e meio, 2. E bacharelado, que foi que eu fiz, foram 3 anos e meio. Além desse um? Não, são 3 anos e meio no total. Ah, tá, no total. E te formou ou formado? Formei formada, depois fiz a especialização, fui para a área de logística. Eu não consigo imaginar o que é uma faculdade de gastronomia. A gente tem muitas disciplinas da nutrição e da administração de empresas, engenharia de alimentos também. E temos a nossa parte prática, as nossas oficinas, a nossa parte prática é numa cozinha,
só que é uma cozinha tipo... Sabe aquelas várias bancadas que vocês veem no MasterChef? Tá. A nossa sala de aula prática é tipo uma cozinha de MasterChef. E a questão São várias bancadas. É quase uma alquimia também, assim, né? Tipo, o que combina com o quê, como é que veio cada coisa. A gente aprende muito técnica de cozinha. Nosso idioma técnico é o francês. Nossa, cara, é muita camada, tá ligado? A gente aprende muito técnica de cozinha e conhece as cozinhas do mundo inteiro, assim, de vários continentes e tal. Tem muito, uma disciplina que eu adorava, era a história da gastronomia. É muito legal tu estudar a história da gastronomia. Legal, cara. Inclusive tem um livro chamado História da Gastronomia, pela editora Senac, que é maravilhoso. Inclusive, quem gosta de cozinhar, leia esse livro, é muito bom. Mas na real, assim, onde é que tu aplica isso? Basicamente restaurante? Restaurante, indústria de alimentos. Na realidade, é uma faculdade que ela é pouco valorizada no Brasil. Porque eu conheço pouquíssimos formados em gastronomia. Mas em restaurantes, hotéis, indústria alimentícia, criação de produtos novos. E quem se forma vira chefe? É isso? Não. A gente costumava dizer que na faculdade de gastronomia o tempo vai te formar chefe. Que na faculdade de gastronomia, tu é um bacharel em gastronomia. Ah, tá, o nome é esse? Exatamente. Na realidade, o que vai te fazer chefe mesmo é o tempo. É um ofício que exige tempo. Cara, é muito louco. E é uma coisa assim, apesar de ser uma coisa que eu não sei fazer nada, eu gostaria muito de saber. Sim. Muito. Na realidade, a faculdade de gastronomia, ela me ajudou a esmiuçar todos os processos que estão em fazer uma comida e perceber o quanta tecnologia e inteligência tem naquilo ali. Porque a gente pensa que tecnologia é só a IA, é só não sei o quê. Mas tecnologia tem a ver com a capacidade de unir conhecimentos de tal maneira a resolver problemas, a construir algo novo. E a tua tia que vai lá e cozinha e junta e faz dar, né? Aquela comida do final do mês, que, pô, não é possível. Que é um conhecimento que eu acho que a gente muito perdeu, e eu acho que a gente perdeu por causa da facilidade do Google, do TikTok e tal. Tá com tudo, né, cara? Tá com tudo, assim, e aí tu não pensa mais. Tudo qualquer profissão, acho que tá perdendo um pouco daquela coisa assim de ouvir o mais velho, de ter experiência do negócio. E tu criar algo novo sem... A gente não vai do ponto A ao ponto B sem usar o Waze. Sabe que eu falei com uns amigos meus sobre isso hoje? Que a nossa geração viveu o ineditismo. A partir de agora, a gente tá vivendo a transformação do que já foi criado. Exatamente. Assim, criaram o celular. Ó, que foda. Agora vamos alterar o celular até não poder mais, tá ligado? Criar a internet. Agora tem que ver o que... Nunca... E descobrir algo... Por exemplo, batata, que é uma coisa tão... Acho que é a coisa mais genérica do mundo, batata. O início dela, a origem dela, ela era uma planta ornamental. Uma folhagem. Quem é que descobriu? E era a folhagem que resistia ao tempo, ao frio. Quem é que um dia botou no fogo e falou... Entendeu? Foram os pessoal lá... Não, a batata pra mim é o Highlander Sim. Porque assim, tu faz frita, tudo. Assada, amassada, todas. Na faculdade de gastronomia, a gente tem uma aula só de batata. Sim, mas também, né? Só de batata e só de ovo. Não, quem tá vendo o podcast agora, quem que é pedindo falando sobre comida, tá ligado? Pra quem chegou agora, melhor, chegou agora não, eu vi algum corte por aqui, é porque essa mulher é formada em gastronomia. Bacharel em gastronomia. Agora, por que perdemos uma bacharel em gastronomia, uma futura chefe, pro humor? Ou melhor, por que o humor ganhou uma humorista e perdeu uma chefe? Porque, assim, eu tinha que fazer uma faculdade, tinha que fazer alguma coisa, eu sempre quis fazer comunicação. Não conseguia passar na faculdade pública para fazer comunicação, não conseguia, aqui em Porto Alegre, não conseguia pagar uma faculdade privada para fazer comunicação, eu queria fazer jornalismo, por causa do rádio. Eu ouvia o pessoal no rádio e dizia, cara, eu quero fazer rádio e TV. Só que não era impensável, assim, quando eu saí do colégio. Aí saí do colégio e fui empurrada a sobreviver. Por grana, impensável por grana. Impensável por grana. Aí fui empurrada pra vida, vai fazendo o que dá pra fazer. E aí a minha mãe disse, cara, tu tá aqui, a gente não tá conseguindo trampo, não tá conseguindo nada. Isso aí, 2002. Vamos fazer o seguinte, tu gosta tanto de cozinhar, cozinha também, por que tu não faz um curso? Você é técnico aqui? Aí eu fiz o curso profissionalizante do Senac, fui aluna no Mamadou. Quem gosta de cozinha, quem estudou no Senac, aqui provavelmente conhece o Mamadou, que é um senegalês, que é um professor... Achei que fosse um tipo de curso. Não, é o nome do cara, que legal. É o nome do cara. Ele é um senegalês que veio parar aqui no Rio Grande do Sul, casou com uma gaúcha, teve uma filha com ela, e aí ficou aqui dando aula de gastronomia. E ele saiu do Senegal pra ir tentar jogar futebol, e não conseguiu. Cara, esse cara ele tá aqui, será? Ele tá aqui. Tem que entrevistar esse cara. Ele é maravilhoso. História ele é louca fantástico, de vida. Muito maravilhoso.
E ele até hoje dá aula no Senac. Todos os alunos amam o Dudu, que nem eu chamava. Legal. E aí eu comecei, tirava notas boas nesse curso, consegui um emprego num hotel, trabalhando na cozinha. E aí eu era muito meritocrática na época. Eu acreditava muito em meritocracia. E aí eu percebi algumas diferenças de tratamento. Doce ilusão, né? E pensava, 2025 no Brasil? Pensei, se eu estudar mais isso aqui, vão me dar um espaço que eu mereço. Vão. E não foi o que aconteceu, né? Não queria. E aí eu saí da faculdade de gastronomia, entendendo que por mais que eu me esforçasse, os espaços não eram dados. A gastronomia naquela época estava muito na moda. Mas por que não eram dados? Cara, quando a gastronomia virou moda, quando gourmetizaram a gastronomia, meio que tiraram os pretos dela. A cozinha sempre foi um lugar que a gente teve escondido. Quando começou a rolar algum status, algum respeito, alguma grana, vamos silenciar esse pessoal. Então eu percebia que gente menos esforçada, menos talentosa do que eu, conseguia acessar coisas que eu não conseguia. Na real, o profissional da gastronomia acabou virando uma grife dos lugares, Exatamente. Né? E tu percebe que quiseram dar um... Sim, uma coisa que acontece muito, eu lembro que uma vez eu estava em Floripa e o restaurante que eu estava trabalhando, eu trabalhava e estudava, né? E aí o restaurante que eu estava trabalhando tinha que dar uma entrevista. Então a gente tinha que levar a cozinha do restaurante para uma feira que estava rolando num shopping grande lá. E aí foi o pessoal gravar uma entrevista. E aí botaram uma menina que não era chefe de cozinha, era uma auxiliar, mas era padrãozinha, assim, né? Só que a guria, ela não sabia falar de frente para a câmera, ela ficava super nervosa, não sei o quê. E aí eu ficava, como eu era amiga dela, eu fui junto, porque ela pediu. Cola dela. Basicamente isso. Meu. E aí chegou uma hora que a repórter disse assim, mas peraí, se ela sabe e ela não sabe, por que ela não tá por que ela não tá ali na frente? E quem é que fez essa orientação? Foi o teu chefe ou foi a emissora? Quem falou isso foi a emissora. Não, mas quem decidiu que era ela ser entrevistada foi a emissora? Foi a chefe. Foi na verdade a administradora lá do restaurante. Em São Paulo isso? São Paulo isso? Não, em Florianópolis. Porque eu fiz a faculdade em Florianópolis. Na época não tinha bacharelado de gastronomia aqui em Porto Alegre, aqui no Rio Grande do Sul. Não sei, pelo que eu saiba é só o tecnólogo. Foi um curso que ele deu uma baixa muito grande, porque o retorno financeiro só vale a pena tu fazer faculdade de gastronomia se tu for um homem branco e tiver uma família com dinheiro para abrir teu restaurante. Caraca, mano. Se não adianta, tu pode ser, se tu for uma mulher preta com a faculdade de gastronomia, tu ainda vai ser vista como alguém sem capacitação nenhuma. A cozinheira. Menos, fica lá tu dentro... é auxiliar da auxiliar da auxiliar. Fica lá dentro da cozinha e ninguém vê. Exatamente. Agora, foi esse teu gatilho pra sair? Esse fato ou essa soma de fatores parecidos com? Foi uma soma de fatores, assim, eu caí, quando eu terminei a faculdade lá, eu estava muito deprimida, hoje em dia eu percebo. Estava uma depressão muito grande. E aí eu voltei para Porto Alegre. E aí eu disse, eu não quero mais trabalhar dentro de cozinha. E eu consegui uma vaga como compradora. Num restaurante chiquetoso aqui. Que também é um braço. É um braço. Eu gosto muito da parte de gestão. Até hoje me interessa. E também não foi uma boa experiência. Algumas coisas se repetiram muito. Assim, tinha muita questão de desvio de função. Eu ouvia coisas do tipo assim... não, mas tu tem que carregar essas caixas aí, porque afinal, uma negona forte, assim, que nem tu, tem que fazer. Só que eu era compradora. Tu ouvia isso? Tu verbalizavam essa frase, esse crime? Em 2008, assim. Ontem? É isso. Ontem. E aí, aí comecei, aí chegou uma hora que eu fui no psiquiatra, eu estava apresentando alguns outros problemas, assim, eu achava que, tem um nome isso, eu achava que o meu corpo tinha uma coisa errada, que eu estava sempre fedendo. E aí fui num dermato, e o dermato disse, tu não tem problema. Consegui uma alergia nas axilas. Nossa, mas daqui? Porque eu passava muito produto, lavava demais e coisa nada. Aí eu tive a sorte de encontrar um dermato sensível o suficiente para dizer, olha só, tu vai no psiquiatra, e tu vai usar só esse desodorante, e tu vai poder usar só 2 vezes por dia. Que loucura. Ele teve que me dar um limite, assim. E aí eu fui na psiquiatra, foi a primeira vez que eu fui na psiquiatra, assim. E aí comecei a tomar medicação e tal, e a psiquiatra disse, tu tem que achar alguma coisa no teu dia que tu goste. Porque eu não vou te deixar... Isso aí eu tava com o quê?
30 anos, 29, Sim. 28, 29 anos, eu não vou deixar uma guria de 28, 29 anos Escambar chapada. da vida por... Exatamente, eu não vou te dar medicação a esse ponto. Aí, e eu já gostava muito de humor. Aí eu comecei a procurar stand-up comedy em Porto Alegre, achei o pessoal que Mas fazia. tu já aplicava humor em algum lugar? Ou tu só gostava de consumir e nunca Eu tinha... aplicava muito, desde criança. O meu pai era muito engraçado. Minha mãe também era, só que de jeitos diferentes, assim. A minha mãe era mais um deboche mais sutil. O meu pai já era escrachadaço, assim. E era um cara com muita presença, assim. Quando eu me vejo no palco, aquela coisa de presença de palco. O meu pai era um cara que, numa sociedade justa, o meu pai teria sido artista. Hoje em dia eu percebo isso. Mas empurraram o meu pai para ser um trabalhador braçal. Ele não gostava daquilo. E aí, só que ele era o grande piadista do trabalho e tal. Aí os chefes demitiam ele de, cara, não é porque eu não gosto de ti, mas é que eu preciso que o trabalho seja feito. Ele era um cara que estava deslocado do lugar dele. Hoje eu entendo isso. Seria um baita artista. Seria um baita comunicador, um baita artista, com certeza. E aí, até foi engraçado que um dia eu dei uma entrevista e falei isso para as minhas... Falei isso, os meus familiares viram. E familiares da família da minha mãe disseram, cara, Betina, tu fez uma leitura do Guto perfeita. Se tivesse tido a oportunidade, o Guto seria... Eu acho que Você pai falecido? Sim, os dois. Minha mãe há 3, 4 anos e meu pai há uns 6. Eu acho que se tiver... Um jeito de salvar o casamento dos meus pais seria se ele pudesse ter vivido essa verte artística dele, sido valorizado por isso, e se a minha mãe administrasse o dinheiro. Pô! Aí eles... E tudo isso tu acha que barrou na questão por serem pretos? Eu acredito que sim. Porque o meu pai era um negão... Ele parecia o Mussum dos Trapalhões, assim. E é muito esse lugar do homem negro de ser o trabalhador braçal, do segurança, do não sei o quê. Eu acho que se fosse um cara branco, muito provavelmente a própria vida ia empurrar. Cara, por que tu não faz teatro? Por que tu não faz comunicação? Por que tu não Até faz... se for olhar, na época do teu pai, as referências pretas do humor também giravam em torno dessa imagem. Exatamente. Tu não via numa novela um preto empresário. Não. Tu via o cara que carregava as coisas, o motorista do carro, o segurança. Um homem negro ter o apelido de Mussum era normal disso. Era normal, né? Agora, essa questão do humor, e hoje, bem ou mal, tu tá honrando a memória do teu pai e do tua mãe, nessa questão artística também. Tipo eu costumo dizer que eu sou a melhor parte dos dois, assim. Consegui materializar a melhor parte dos dois. E outra, tu tá pegando um lugar que daqui a pouco era parecido deles também. E tá dizendo, agora eu vou mostrar como é que era. Porque tu tá vivendo bem ou mal numa cidade que evoluiu 0,01%. Sim. Que já consegue ver uma preta no palco, entendeu? Sim. Claro que existem preconceitos, mas ao mesmo tempo existe também o espaço. E o incentivo. Por exemplo, eu sou um cara branco, só que eu vivi toda a minha infância e adolescência em torno da cultura preta. Sim, no samba, na capoeira, numa coisa. O capu, pra quem não sabe, é de capoeira, né? Joguei desde os meus 5 anos e tal. Então eu vivia e eu amava desde muito cedo a cultura preta. Cara, conviver com isso e perceber que era culpa minha também, entendeu? Não era do racismo, não, digo assim, do racismo estrutural, entendeu? Do racismo dos brancos, que não dava o que tinha que ter, cara, sabe? É meio agoniante, assim. É meio agoniante, mas eu acho que eu vira e mexe, eu me vejo em relacionamentos de amizade, de carinho com brancos que sentem isso. E eu digo, cara, não levem pro viés da culpa. Porque o viés da culpa é o viés do colonizador. Ele não vai levar a gente a lugar nenhum. Leva pro viés da responsabilização. O racismo estrutural tá aqui, ele me ataca de um jeito, te ataca do outro, mas tá todo mundo sendo vivenciado disso, né? Uma coisa que eu digo, por exemplo, eu acho que tem muito artista que o mundo não pôde ver por causa do racismo. Total. Entendeu? Tem muito artista que não foi valorizado o suficiente. Cara, se eu tenho programa de... Olha a Nina Simone. Porra! Não, eu tenho programa de entretenimento que volta e meia leva umas pessoas que eu digo assim, por que esse cara... Ah, tá. Tô ligado porque esse cara não estourou tal qual, aquele outro lá que não tem tanto talento. Tá ligado, sabe? E aí tu começa a ficar... E na música isso é muito gritante. Pô, na música, no teatro, no próprio stand-up, sabe? Sim. E aí tu tem o plus de ser mulher preta. Mulher preta. No Rio Grande do Sul. No Rio Grande do Sul. Cara, como é que tu furou essa bolha? Porque ontem eu liguei a TV na Rede Globo e tava tu lá, entendeu? Aí depois eu abri a 0 hora, tava tu ali. Em questão de, na mesma semana, eu falei, cara, pô, é isso. Tá ligado? Mas tu tá ligado que levou 12 anos, né? Eu quero saber qual foi o teu trajeto, o que tu acha que fez tu chegar lá e outra,
o quanto acha que tu foi impedida de chegar antes por esses motivos? Porra! Nossa! Nossa, tem cada história suja, assim. Não é o mesmo tempo. E eu costumo dizer que quem sofre, quem sente, tem pressa. Uhum. Né? Eu acho que as pessoas me falam, nossa, tu não tá feliz, porque, nossa, na semana que o programa saiu... Contextualiza pra gente, o programa da Globo... Isso. É o programa de humor? Falas, De humor. o Falas é um programa especial da Rede Globo, que escolhe todo ano um tema para falar, né? E esse ano foi Falas Femininas, com a temática do humor. Puta. Tem muito material legal, foi muito bacana. Estou muito orgulhosa de estar naquele mesmo lugar, assim. E eles deixaram que eu usasse um texto meu. Ah, que irado. Isso foi Cara, muito minha mãe louco. pulava ver a TV em casa, eu falei, minha mãe nem te conhece. Nunca te viu, mas claro, te ouvia comigo no cafezinho e tal. É isso que é legal, sabe? Porque também a galera é meio torcedor do Brasil, assim, dizendo Sim, Copa do Mundo, sabe? Uma conquista muito isso. difícil, né, cara? É uma conquista muito difícil, é muito louco. Mas as pessoas me disseram, parece que tu não tá feliz, parece que tu não tá... Eu acho que tem tanta história por trás. Eu não tô deslumbrada. Porque, Não é não tá assim, feliz, é não tá consumida entendeu? por uma euforia que daqui a pouco tu sabe que tem... Não, e tem muitas camadas, por exemplo, no dia que foi ao ar, eu lembro que eu tipo, a minha luz não foi paga ainda, a ração do gato, a grana pro aluguel mês que vem, a coisa continua, entendeu? Então, eu cheguei a pensar, algumas amigas me disseram, Betina, tu não pode deixar os desafios do dia a dia diminuírem essa conquista. Não é essa a questão. É questão de... Eu acho que foi a Julia Roberts que disse que quando ela ganhou o Oscar, no outro dia ela tinha a sensação que ela ia acordar diferente. Não, ela não acordou. Eu ia falar, fazer aniversário do dia, tá igual. Exato. Fiz 40 anos, fiz, tá igual. E aí teve um dia que ela tava brincando com o filho, quando ela olhou, o Oscar tava dentro da caixa de brinquedo da criança. Nossa senhora. E ela disse, meu Deus, o que tá fazendo? Provavelmente filho pequeno, claro, pegou e levou. Tu tem que ter noção do que realmente importa. Assim, eu tô ainda muito deglutindo, sou muito feliz, sou muito grata. A minha família tá assim, meu Deus todo mundo do céu. gosta de tá, todo mundo tá. Porque a gente falava no grupo ali, desesperado e tal. Agora, ao mesmo tempo assim, a mulher preta chegou. Demorou, tá toda cheia de cicatriz, mas chegou. A partir de agora, como é que tu mantém uma carreira que tá em ascensão, seguir em ascensão no Rio Grande do Sul? Capu, é espaço que falta, correria maior? Uns 2 anos que me dizem que eu sou a próxima. Eu sou a próxima. Então, como é que faz? Tu apareceu na Globo e agora como é que faz? A gente continua. Tem um plano, tem um penso pra isso já? Ou tá acontecendo porque tu tá trabalhando pra caramba e tá vindo? Tem um plano e tem um não sei como eu vou realizar isso. Isso. E aí sempre esbata na coisa da grana, né? O Rio Grande do Sul, a gente tá vivendo essa coisa de... o Rio Grande do Sul, esse grande celeiro da comédia... Mas muito assim, né? Tá muito difícil fazer cultura no Rio Grande do Sul. A gente não tem teatros disponíveis para artistas da fase que eu tô agora. Tem poucas pessoas efetivamente podendo fazer uma aposta num artista como eu, nesse momento. Tem poucos lugares que dão meios da gente se apresentar. Né? Assim, a gente tem de comedy aqui no Rio Grande do Sul, que tem essa base. A gente tem o Boteco, que é em Canoas e em Novo Hamburgo. E assim, o Felipe tem 300 comediantes para lidar, uma recuperação de um negocinho chamado Covid. Covid ainda. E tem um negocinho de uma recuperação montar um bar novo em Novo Hamburgo, que o comedy tá lindo. E ainda no meio disso tudo, uma enchente que ele ficou o maio inteiro com os 2 comedies fechados. Nossa. Porque tinha gente que trabalhava no bar que tava com água no teto. E, cara, vamos combinar, eu acho que é o principal agitador cultural do humor no Rio Grande do Sul, né? Sim. Não tem dúvida que é Hoje ele, em cara, dia, né? no mas tem outros comedies. Tem outros comedies, eu vejo os guris do Polenta Comedy lá em Caxias do Sul fazendo um trabalho, assim, hercúleo. Que legal. O Polenta Comedy, ele foi... Que é um baita nome também, né? É um baita nome. Polenta Comedy. Não, e se tu vai lá, tu apaixona com o visual do lugar. Que legal. É muito lindo. Não, e polenta pra Caxias é tudo bom. É muito bom. E o pessoal pergunta, tem polenta no Polenta Comedy? Tem polenta. É um comedy muito gostoso, mas assim, o comedy, a gente gosta do comediante, a gente gosta muito da ideia do comedy pequeno. Mas o comedy pequeno, ele não é lucrativo. Sim. Entendeu?
Aí tu não vai botar um ingresso muito caro também. Não há leis de incentivo para um lugar como esse. Ah, que merda. Entendeu? Então, assim, se tu tem... Não interessa se teve enchente, se teve Covid, se tu teve um mês ruim, tu vai ter que pagar tudo igual, não interessa, entendeu? Então, é muito difícil, está cada vez mais difícil fazer arte e cultura em Porto Alegre. A gente está vivendo uma cidade que a gente não teve carnaval de rua. Né? Então, os teatros estão na mão da iniciativa privada. Tu chega pro teatro e diz, olha, eu quero fazer... Isso para mim é um marco. Em junho do ano passado, eu fiz 2 sessões lotadas no teatro aqui em Porto Alegre. Nunca mais me foi permitido fazer show nesse teatro. E eu não tenho uma explicação do porquê. Tu manda mensagem e pergunta, simplesmente não te respondem. Porque os teatros em Porto Alegre estão na mão de uma empresa. Entendeu? Não, e eles querem o quê? Eles querem lucro. Então, entre trazer um comediante lá de São Paulo, Rio, e trazer para o Teatro Grande, que era o que eles efetivamente queriam, e fomentar a arte e a cultura aqui do Rio Grande do Sul, a cena que a gente teve de pop rock, de teatro, de cultura em Porto Alegre nos anos 80 e 90, do jeito que está hoje, a gente não vai ter mais. E a gente está vivendo atualmente, olhando a cena atual, revivendo aquela cena. Exatamente. É tudo remember, é tudo festival. Porque é o garantido. Porque não deixou criar nada novo também. Não se deixou criar nada novo. A gente tem um coletivo aqui em Porto Alegre chamado Pretagô, que eu sempre digo para eles assim, cara, se esse coletivo tivesse em qualquer outro lugar do país, vocês estariam ricos. Mas a ideia é um coletivo de mulheres? É um coletivo de artistas pretos, atores. Piragiba é o diretor desse grupo, desse coletivo. Eles têm várias peças de teatro. Só que eles não têm o mesmo espaço de divulgação e de tudo. E são artistas pretos gaúchos. Aí o que acontece? Eu vejo que está havendo um negócio assim muito... como aconteceu com a Elis e com o Mário Quintana. O Mário Quintana só foi valorizado na cidade depois que morreu. E a Elis depois que foi embora. Muita gente, na real, o Brasil descobre quando o cara sai daqui, vai pra São Paulo, explode lá, aí aqui ele volta com a produção nacional. Sim. Entendeu? E não é por culpa do público. Não. Não é por culpa do público. O público quer, mas... e tem que ter uma visão de construção de arte. Sim. A gente está numa fase de um edita e corta tão grande de rede social que as pessoas não pensam que um artista leva um tempo para se formar. Nossa. Não, e outra, tem toda uma cadeia em torno desse artista. Exato. A galera vê o corte do Instagram e às vezes nunca foi no show de uma pessoa e acha que aquilo ali é a carreira dela. Tudo, não tá ligado? Cara, desde o cara da que levou na van até o show, até o pessoal que vai limpar depois do teatro. Exatamente. Sabe? É toda uma cadeia que gira em torno. Por isso que ninguém entendia por que o pessoal bate às vezes tanto tanta porrada na cultura. Agora, a primeira coisa que fizeram lá na pandemia... foi em casa vendo live. Exato. Tá ligado? E aí a cultura, isso eu preciso. Minha cabeça tava muito... mas na hora do pegar pra capado não tá. Agora, eu acho também essa questão de rede social, e eu crio conteúdo todos os dias pra rede social. Estou numa semana pouquíssimo produtiva. Por quê? Porque eu acho que chega uma hora que a gente não aguenta mais se olhar. E eu tô nessa fase, eu não aguento mais olhar minha cara. Mas tu tá com a tua obrigação profissional da rede social? Sim. Tu tem um cronograma? Sim. Antigamente eu conseguia criar gaveta. Hoje em dia eu não consigo mais. É o sonho de qualquer pessoa que faz comunicação é ter gaveta. Ou de rádio, ou de TV, ou de podcast, ou de internet, qualquer coisa. Só que assim, pensa, tu faz tudo sozinha. Às vezes eu penso, se eu tivesse alguém pra me editar, talvez. Podia gravar e ir jogando pra alguém editar. Jogando pra alguém editar. Tem uma produtora boa que eu conheço aí, né? Uma produtora bem bacana aqui. Não, mas é que o problema é que esses guri do som ganham uma fortuna, né? Não, são tudo aí eles cobram muito. O pessoal da Somos Produções são... Nossa, aqui, ó. Nossa. Nós somos, temos um potencial aqui, um grande potencial aqui. Não, imagina se eles vão querer o meu conteúdo, né? Que eu faço análise de homens, que é uma coisa maravilhosa. Cara, tem bastante tico pra vocês. Agora eu quero chegar nessa tua questão de conteúdo. Cara, como é que é a tua criação do teu humor? É uma persona, é tu mesmo? Tu cria, as situações são tuas, tu cria histórias, tu chupa histórias de outros. Como é que é a construção do teu espetáculo e também das tuas redes? Ou a tua rede é uma consequência do espetáculo? É assim, a linguagem que a gente acaba usando, as pessoas não podem não acreditar nisso, mas eu estudei, né, pra criar conteúdo pra internet. Aí eu queria chegar. As pessoas acham que não, mas a gente estuda pra criar conteúdo. Disso, né? Porque é outro formato, é outro jeito, é outra coisa, né?
Uma coisa que eu faço, por exemplo, já tem alguns meses que o conteúdo que eu faço para as redes sociais, ele é vezes 2, a velocidade é duplicada. Então eu falo muito... Tu bota ou tu fala assim? Eu boto lá, assim. Tá, porque eu não eu já preciso, falo mais rápido. Eu só sei falando que eu já falo rápido. Eu falo mais rápido e coloco na edição assim, cortes muito secos. Legal. Isso é muito por causa da linguagem do humor. No meu show, eu consigo contar histórias maiores. Então eu tenho histórias no show que tem 15, 20 minutos. Caraca. Então como é que tu sabe, Betina, que tem 15, 20 minutos? Tem uma coisa chamada cronômetro que a gente Eu tô olhando pra ele aqui na minha frente agora, inclusive. Que eu tô olhando no show. Então são formatos de criação diferente de conteúdo. Cara, e como é que tu organiza na tua cabeça isso, cara? Existe um estudo pra isso ou tu sente que é teu feeling mesmo? De poder, tá, essa história começa aqui, ela termina aqui começa a próxima, eu tenho esse tempo pra essa aqui. Mas no show, no show? Tem. É o quê, 1h30, 2? Não, eu faço 1h10 de show, 1h15. Tem que ser mais tocado, então. Mas assim, eu faço muita interação também no show. Eu acredito muito na ideia de relacionar. Tem muita coisa que a gente faz, Capu. Agora, uma coisa que eu tenho estudado muito para show é o arquétipo. A gente tem muito no stand-up, a gente pensa, qual é a minha persona, né? E aí, depois desse tempo pensando qual é a minha persona, eu tenho pensado muito no arquétipo. A minha persona no palco, ela tem 2 arquétipos principais que eu percebo, da amante e a do clown, do palhaço. Então, é uma mulher com o arquétipo da amante, que tem um quê de uma sedução, que fala do seu próprio desejo, da sua sexualidade, mas que trabalha muito com o conceito de empatia. Então, a irmã dá uma risada, eu digo, essa é a risada da identificação, né, irmã? Eu me relaciono com as pessoas. Então, o arquétipo empatia feminina? Ou masculina também. Tenho algumas piadas que eu faço direcionada para os companheiros, os meninos gays que vão me assistir. Também. Então, tem o arquétipo da amante e tem o arquétipo do clown, porque é aquela coisa de fazer piada de tudo e parece que não tem uma responsabilidade muito não tem uma responsabilidade com a realidade. Tem uma responsabilidade com a verdade, mas não tem uma... e isso é uma coisa que eu tenho estudado e pensado nos últimos tempos. Isso é um estudo. Porque a partir desse momento que eu conheço essa persona que está vindo no palco, eu consigo criar coisas novas para ela dizer. Mas é decorado? Eu tenho um esqueleto de texto, mas eu improviso muito também. E como é que você faz esse esqueleto? Tu no frente do espelho? É no papel? É no papel. Eu tenho a cabeça das piadas no meu celular. Tá. Que é, digamos assim, o título de cada piada. Dali tu sabe o que é o resto. Exatamente. Cara, pra mim isso é real, porque eu esqueço o nome das pessoas. Mas eu também bizarro, sou assim. Mas é que assim, tu cria uma imagem para aquela história que tu tá contando. E como de imagem eu sou boa, eu lembro da história. Tu visualiza a história e narra o que tu tá vendo. Exatamente. Nossa. E aí fica muito mais natural na hora de contar. Isso é um estudo... E dá muito mais margem para improviso. Sim. Mas isso é um estudo didático? Tu parou pra ler um livro sobre isso? Tu botou no papel? Eu li muita coisa. Ou tu vê e entende o que aconteceu? Eu leio muita coisa e eu consumia e consumo muita comédia. Pro comediante stand-up, a gente consome muita comédia. Daqui? Daqui e de fora. Quem são os teus 3 preferidos? Eu gosto muito do Afonso Padilha. Gosto muito dele. Eu dou gostosas gargalhadas com o Afonso Padilha. Nossa, e ele é muito... É muita nossa. E ele superou uma barreira que é cortar o cabelo e não ficar ruim. Tal qual os caras que emagrecem e ficam estranhos depois. Tu diz, tá na comédia, tá. Porque tem os caras que emagrecem, os caras que cortam o cabelo, os caras que mudam o visual. Ai, você perdeu o... Porque já tem aquela imagem ali. E ele continua. É que o Afonso tem tanta coisa dele pra gente rir que o cabelo fica... Mas acontece, tem cara que era gordão, ficou magro, tem cara que é magro, ficou gordo e... Mas eu acho que não tem a ver com a estética, tem a ver com começar a se levar a sério. Pode ser. O comediante que começa a se levar a sério... E quando muda, daqui a pouco até o visual é um processo de se levar a sério. Exatamente. Então, assim, tu pode mudar o teu visual, mas entender que aquilo ali não quer dizer muita coisa. Não tinha pensado nisso. Não dá mais importância do que realmente dá. Comediante não é celebridade. A partir do momento que o comediante começa a acreditar que é celebridade, acabou. Ele não é mais o bobo da corte, ele começa a achar que é o rei. Guardem isso, senhores humoristas. É que nem o Chaplin. O Chaplin não era. O Chaplin era um palhaço. Sim. Era um dramaturgo, era um roteirista, mas era, em suma, um palhaço. Mas por exemplo, ele é um. Quem são os outros 2 que tu tem na cabeça, assim? O Afonso, eu gosto bastante dele.
Tem uma menina americana Tiffany Haddish. Legal. Eu gosto muito dela também. Me identifico muito com ela. E ela tem uma vida muito lascada. Procurem material dela. Ela tem um especial na Netflix que é só com mulheres. Mulheres trans, mulheres... Legal. Tudo. Maravilhoso. Tiffany Haddish. E esse humor dela atinge só mulheres, tu acha? Não. Acho que homens inteligentes também conseguem rir. Então atinge quase só mulheres. Exato. Ele que disse, eu quero deixar isso. Pensei alto, desculpa aí, eu não conseguiria rir. E tem uma outra menina não, ela já é uma mulher negra de mais idade. Ela é atriz também. Me deu um branco agora. Mas essas eram tuas referências enquanto começo de carreira? Tu conseguia ter acesso fácil a mulheres humoristas? Não, mas aí eu gostava muito... lembrei, a Whoopi Goldberg. Pô. Whoopi Goldberg é uma baita de uma referência. A Whoopi Goldberg, eu lembro que eu consegui fazer um cursinho de teatro. Eu tinha uns 14 anos e era uma peça que era para ser assustadora, de terror. E aí eu fui fazer a personagem, era uma vilã. E eu entrava e as pessoas riam. E que frustrante. Eu ficava muito brava. Até que o professor disse, Betina, isso que tu tem tem gente que leva anos para conseguir. É a presença, né? Tu fala que tá matando a pessoa e as pessoas estão achando engraçado. É a presença. Era o jeito, assim, de fazer. E isso é uma coisa que eu levo pra vida. Tem pessoas que eu até comentei isso com a Juju, nossa amada Juju Macena, logo que tu entrou, assim. Tem pessoas que têm a presença e parece que é uma entidade, assim, tá ligado? Tipo, um exemplo, Ivete Sangalo. Uhum. A Ivete pode entrar lá em... A gente sabe que ela chegou. Uhum. Nossa, a gente sente que ela chegou. Tá ligado? E a mesma coisa do humorista, eu acho, sabe? Se o cara entra no palco e a galera já... Tu tem essa pegada, sabe? Porque tu tem a pegada do ser escrachado mesmo, que a gente falou. Sabe? De chegar e tu sabe que a partir dali vai vir coisa engraçada. Não sei por onde, não sei como, mas tu vai... Sabe? Às vezes um papo sobre comida, que a gente falou agora há pouco, acaba pegando um viés que tu começa a rir, sabe? Eu acho que isso é mais de... E, pô, se tu conseguir canalizar essa energia, esse potencial, estudando e sendo didático pra aplicar, pô, é o gol de placa no meio do campo, né? Talvez. Eu não sou... As pessoas dizem, Betina, tu não é uma pessoa muito esperançosa. Eu digo, não. Nunca fui otimista, nunca fui esperançosa. Eu vou fazendo as coisas atualmente, Capucci, depois de tanta coisa que eu já passei, porque não me resta outra coisa. O que eu vou fazer da minha vida se eu não continuar tentando? Eles não tenho medo, né, também, né? Já tomei tanto na cabeça que... Agora, ao mesmo tempo... Eu sou de me assustar quando as coisas dão certo. Mas essa é a questão. O teu não é deslumbrar, mas o teu te empolgar com a tua ascensão te faz ter vontade de ter outros planos, outras ambições dentro da tua carreira, sabe? Pra onde é que vai? É palco, vai criar um especial, vai tentar com outro tipo de comédia. O que tu pensa agora a partir do momento que tu tá, não, fiz um barulho, tô me vendo. O que eu vou fazer com isso agora? Sim, eu entendo o que tu quer ver, mas assim, eu acho que as pessoas, a realidade do que é estar no programa da Globo é bem menos... Mas nem da Globo, eu digo aqui, sabe? É bem menos do que as pessoas imaginam. Porque ainda tem toda uma sobrevivência aqui atrás. Eu tava com o programa da Globo e não sabia direito como é que eu ia pagar o aluguel do mês que vem. Sim, mas eu digo assim, a tua exposição, nem contando com o Globo, no último semestre, no último ano, tu foi muito falada, tá sendo muito falada no Rio Grande do Sul, sabe? Sim. Então essa é a questão, o que se faz além de show pra construir uma carreira de uma humorista no Rio Grande do Sul? Olha, no Rio Grande do Sul, infelizmente, acho que é show. Não tem muito mais o que fazer aqui, assim. Eu tenho alguns projetos, algumas coisas que eu queria poder usar mais essa minha verve de comunicadora mesmo. Mas, assim, aqui no Rio Grande do Sul é show, assim. Gostaria de poder fazer outros especiais. Eu gosto muito do lance de comunicação, não adianta. A Betina, tu quer fazer um personagem no cinema? Cara, se rolasse, claro que eu iria fazer. Tudo é comunicação ao mesmo tempo, mas o teu negócio é muito aqui também, né? Muito aqui, eu gosto muito de falar e eu gosto muito de conversar com as pessoas. Eu gosto muito de se relacionar com as pessoas. E abre uma câmera, tá feito conteúdo. Sim, e eu acho que tem muita gente com muita coisa bacana para contar e sem espaço para contar. Pô. A gente vive nessa época de redes sociais e números e coisa arada, e tu vê o pessoal que não tem nada a acrescentar falando muito, e cada vez mais um silenciamento de quem tem muito a falar, né? É que às vezes a ignorância é a famosa benção, né? E às vezes uma pessoa que tem muito conteúdo pra internet que quer conteúdo rápido e raso... Exato, a coisa Por que esse cara não vai virar? Esse cara não vai bombar. Exato. E também tem assim, né? Entre uma teta branca
E um pensamento preto, a teta branca. E com essa, meus lindos, encerramos esse bate-papo maravilhoso com essa mulher maravilhosa. Meu amor, onde é que eu acho teu conteúdo? Onde é que, o que eu tenho pra consumir? Onde é que eu acho tua agenda? Onde é que tem show? Meio que Tudo residência? isso no tal do Instagram, @betina.câmara. Tem Tá. o YouTube também, betina.câmara. Encontra conteúdo meu. Lá tem a minha agenda, tem tudo lá. A tua criação tá sendo diária? Diária. Caraca. O bom é que eu tenho humor todo dia na minha frente agora. Exatamente. O tamanho da mão que não é pra fazer isso aí. Exatamente. E chega uma hora que, tipo, meu Deus, eu não tô levantando uma casa, por que eu tô tão cansada? Aham. Porque o trabalho criativo, ele também demanda uma energia que é surreal. Mas e aí isso- tu não quer estar sempre fazendo a mesma coisa. E é tu quer fazer um coisas exército de um novas. homem só, assim? É um exército de um homem Ah, só. isso é louco. A minha vida se resume a isso, é um exército de um homem só. Isso é louco. Eu e meu gato. Ao menos tem alguém pra te ajudar. Amor, Exato. Meu amor, amo vamos tu. ter de paixão. Senhoras e senhores, por favor, cara, compartilhe esse episódio até cansar, porque primeiro que é a estreia dessa quinta temporada do nosso amado feed, tá ligado? Segundo que temos parceiros novos, Ritter Veículos, a galera também da... Cadê a caixinha que tinha? Ah, tá ali, ó. Alcança aqui, ó. Alcança essas duas monstrinhas aqui, ó. Quero mandar um beijo gigante, cara, pra galera da BR Fones e Tech, que já na arrancada do podcast acreditaram aqui, nossa temporada, né, do podcast. A galera que, cara, quer solucionar o teu Apple Watch, o teu iPhone usado com valor lá em cima, tá ligado? De valorização. Tudo que gira em torno de Apple e tecnologia, tu consegue com os caras. Portanto, diz que viu aqui, que ganha uma atenção toda especial. Olha! Cara, 18 vezes no cartão, mano. Meu Com a melhor Deus, taxa quero, possível, tá ligado? E quero. assim, ó, daqui a pouco eu não tô com cancha pra botar um 16 Pro Max. Cara, mete ali um 14. E tu pega um Maravilhas. preço delícia, pega o teu muito bem valorizado, tá ligado? E também, computador, os fones de ouvido, tudo que gira em torno de Apple, tu consegue lá na BR. Beijo, seus lindos, tamo muito junto, cara. Agora semana eu vou lá dar um pulo também, que eu quero dar uma olhadinha nos computadorzinhos. Uma coisa que eu queria também ali. Porque vocês estão vendo aqui, ó, a BR já tá na nossa tela, agora aparece no logo, mas também tem a galera da Ritter Veículos, meus parceiros de todas as temporadas deste podcast também. Meu amado Márcio, companhia Márcio, Dani Seconello, lá em Cachoeirinha. Quer trocar de carro também? Sabe, né, que eu sou do dia pro carro. No meu Instagram tem muito conteúdo legal também sobre carros, que eu produzo tudo lá com a galera da Ritter Veículos, esses caras aqui, ó, que aparecem. Tá no mesmo, tá junto? Ah, tá junto os dois, então, exatamente. BR, Ritter, tamo muito junto e claro, né, cara, a minha amada Casa Nova por aqui também, que é a galera aqui do nosso... Antes era agora é Somos, tá ligado? Porque somos todos produções, cara. Estúdio da Somos Produções aqui em Porto Alegre, perto mais ou menos aqui do Hospital Moinhos. Mais ou menos, por aqui, cara. Estúdio muito irado pra qualquer criação de conteúdo que tu queira fazer. Cara, quer fazer teu curso online, quer fazer teu podcast mais informal, que nesse aqui no sofá. Tem aquela mesa também gigantesca pra galera poder trocar altas ideias com muita gente. Resumindo, quer criar conteúdo audiovisual, já sabe que procura aqui a galera da Somos. Combinado, seus lindos? Tô ficando por aqui. Semana que vem estou de volta toda quarta-feira, às 6 horas da manhã, no teu YouTube. Assina o canal aqui pra saber quando tem episódio novo, até porque da semana que vem também vai ser irado demais. Mas começamos com chave de ouro e a Betina. Combinado? Beijo pra vocês. Falou aí!